Saudações! Qualquer pessoa que conheça a doutrina espírita, ainda que seja um pouco, sabe que ela é apolítica, ou seja, ela não tem uma inclinação de direita ou de esquerda ou de centro, ela não adota nenhum partido político em especial. A questão, portanto, tratada nesse vídeo, a se tratar, não será em relação a este aspecto. Não será de uma suposta filiação por uma corrente, por um regime político, uma forma de governo específica, parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, república, etc. A questão não será essa. Antes de tudo, é necessário que façamos, para abordar o tema principal de grande responsabilidade e importância, é necessário que façamos um pequeno percurso histórico para que possamos entender um pouco as origens daquilo que todos nós vivemos hoje. A política é, em nossa vida, uma das áreas mais atuantes, ainda para aqueles que se consideram afastados das questões políticas, ainda para aqueles que não têm uma ligação, uma filiação e uma atuação política. Mas é a política que vai definir os nossos impostos, as nossas obrigações sociais, jurídicas e etc. É um emaranhado que atua em nossa vida, define nossa história, nosso procedimento e nos oferece ou não uma série de situações referentes à saúde, à educação, transporte e etc., segurança, que podem ser deficitárias ou não. Isto é a política em nossa vida. É realmente uma das áreas mais importantes e atuantes. Portanto, é um tema sempre palpitante. Era um tema palpitante no tempo de Rui Barbosa, início do século XX. É um tema palpitante ontem, assim como hoje também. Voltando ao percurso histórico, quando começamos a compreender a doutrina espírita, já não mais permanecemos com aquela sensação de que as coisas não têm explicação, de que as coisas são imotivadas, que elas não têm sentido, não fazem sentido. Passamos a olhar as questões por um prisma muito mais amplo. É fundamental que se diga neste momento, como já falei no vídeo anterior e nos anteriores, que a doutrina espírita não é resignada, não recomenda resignação. Recomenda sim que examinemos os fatos que estão diante de nós, sejam políticos, sejam referentes a quais áreas forem, para sabermos quais são as posturas que devemos adotar, sejam posturas de resistência, de protesto, seja o que for, mas é importante que nós saibamos o que devemos fazer, porque certamente alguma obrigação e alguma incumbência nos cabe dentro de toda essa história. Portanto, quando o espírita começa a analisar com mais amplitude, percebe que na história do nosso país existem picos de guerra, de violência, situações particularmente notáveis e extremamente complicadas. Vemos, por exemplo, para não ir 500 e tantos anos da história do Brasil, vemos a Guerra do Paraguai, que terminou em 1870 com saldos de mortos e de verdadeiros crimes para a humanidade. Vemos também, tempos depois, aquela Guerra de Canudos, que dizimou uma quantidade de pessoas absurda, que foram covardemente mortas, e que Euclides da Cunha, no livro Os Sertões, publicado em 1902, que se tornou um marco na história do nosso país, na história da nossa literatura, descreveu as atrocidades e todo aquele processo covarde que foi feito contra o povo de Canudos. Vemos uma série de situações na entrada do século, sempre situações cíclicas. Vemos Getúlio Vargas, naquele momento do Estado Novo, décadas de 1930. Vimos a criação de Brasília, décadas depois. Vemos os crimes perpetrados pela ditadura militar. Enfim, não é o objetivo deste vídeo descrever a história do Brasil que nós já conhecemos. Todos nós que temos
algum interesse pela leitura, por certo já conhecemos a história do país. A questão é que estes momentos, estes ápices de violência, de situações contra o cidadão, contra a pessoa honesta, a pessoa muitas vezes naquela encarnação, inocente diante dos fatos, são situações cíclicas. Quando nós observamos essas situações, percebemos uma coisa importante. Não acontecem estes fenômenos em todos os países da mesma forma. Por isso é que nós temos os norte-americanos com uma história. Nós temos os europeus, cada um deles, os noruegueses, italianos, franceses, suecos, etc., alemães, com histórias diferentes. Vemos a Espanha com uma intensidade bélica, com uma situação transbordante de violência, de invasões, que não se assemelha a Portugal. Portugal teve os seus conflitos, mas não foi tão grande quanto a Espanha. Verificamos uma série de procedimentos na Rússia relacionados a todo esse processo, início do século XX, Guerra Fria, décadas depois, etc. Mas em todos os países não acontece da mesma forma. E nós percebemos uma coisa interessante, que é particularmente notável quando as pessoas encarnam no Brasil e sentem, particularmente em suas lembranças reencarnatórias, que muitas vezes ficam apagadas, ficam nubladas, sentem uma afinidade com locais europeus, sentem afinidade com atividades praticadas bastante na Europa ou em outros lugares. O que nos faz crer, analisando os relatos espíritas, que há uma solidariedade entre os continentes em relação ao fluxo migratório. As pessoas dirão agora, o que isto tem a ver com política? Isto tem a ver que desde a época da Inquisição e mesmo antes, todo aquele movimento universal, ou melhor dizendo, mundial, permitiu ou favoreceu que os espíritos que ao estarem encarnados cometeram grandes delitos, grandes equívocos e grandes crimes, permitiu e favoreceu que eles reencarnassem em outros ambientes, em outros países, cuja realidade daqueles países estivesse de acordo ao que eles necessitavam aprender e sofrer pedagogicamente. E isto explica por que muitos espíritas dizem que os alemães da Segunda Guerra reencarnaram nos povos africanos mais sofredores, que nascem vitimados pela miséria, pela doença e pelo sofrimento, e assim permanecem, crescem e desencarnam às vezes com uma idade bastante reduzida, 10, 12, 15 anos, vitimados por uma série de conflitos. A questão é que esse processo, dito por muitos espíritas, acontece há séculos. Povos que cometeram delitos em determinados países reencarnam em outros países cuja realidade política esteja adequada aos sofrimentos que eles necessitam passar, não somente para aprender, mas para que as suas atuações, muitas vezes, transformem esta realidade política. É por isso que nós vemos povos que se revoltam, que transformam suas realidades políticas, mudam suas formas de governo, fazem com que os ditadores caiam, transformam suas legislações, porque são povos que estão reencarnando ali para passarem pelas dificuldades que muitas vezes eles criaram, mas com a incumbência de transformar. O ponto mais importante do ensinamento espírita em relação a esse assunto é que não significa esse raciocínio dizer que nós merecemos estar passando por isso e que isto deve ser correto e deve ser bom para a nossa evolução e para o nosso depuramento. A questão não é essa. A questão é que aquilo que estamos passando provém de necessidades de aprendizado, de consequências dos nossos atos em encarnações transatas, não somente a última, mas várias anteriores também, mas não somente isso, principalmente um burilamento para o nosso espírito, para que o nosso espírito desenvolva ferramentas morais, ferramentas culturais para a transformação
destas realidades políticas. Para dar um exemplo mais material, para dar um exemplo mais casuístico, a pessoa encarna no Brasil, passa por uma série de situações absurdas que a política brasileira cria para o cidadão, impostos absurdos que não são devolvidos de forma alguma, situações de corrupção, decrepitude nos serviços públicos e etc. Essas situações não existem para a nossa resignação. Existem para aquele que encarna, para que ele possa transformar essa realidade, seja com o seu acréscimo de nível cultural, com o seu estudo, com o seu aperfeiçoamento, para que a sua força de trabalho seja uma força mais especializada, uma força transformadora, mas também o seu papel como cidadão, o seu papel automaticamente mais instruído, mais capacitado a uma boa e uma correta votação, mais capacitado a questionar os métodos utilizados para coletar os votos, para avaliar os candidatos, para que a legislação seja modificada. Então, o nosso papel, no caso, é exatamente dessa transformação, jamais de resignação. A explicação do porquê, a explicação reencarnatória da migração dos países, aqueles que renascem aqui frequentemente, em encarnação anterior ou anteriores, provieram de outros países, em cujos países eles muitas vezes pecaram, agiram incorretamente no campo da política e como cidadãos. Precisam agora verificar na própria pele o que é a injustiça que eles cometeram. E isso abre um raciocínio muito importante que desenvolvi em outro vídeo a respeito das catástrofes. Kardec, numa determinada passagem, consultando um espírito de uma mulher, nos revela que nas catástrofes a pessoa, ela encarnada, pode sofrer como cidadão, como membro de uma família ou individualmente, de acordo com o grau do seu erro. Portanto, quando há um acidente de grandes proporções, é como cidadão que muitas vezes aquela pessoa está passando por aquela situação educativa. Quando é menor, é como membro de uma sociedade, membro às vezes de uma associação, de uma família, e quando é menor ainda, ou quando é mais particular, é em relação ao seu papel individual. Da mesma forma, a questão política. Quando a política se abate sobre o cidadão brasileiro, muitas vezes foi no aspecto de cidadão que ele, em outra encarnação, cometeu equívocos. Não foi, portanto, no aspecto individual, de algo que ele roubou de seu vizinho, de uma agressão física que veio a causar problemas em algum amigo ou em algum desafeto. Não foi no seu aspecto individual, não foi no tratamento dos seus filhos, não foi na forma incorreta de educação agressiva ou antipedagógica que ele atuou com seus filhos. Não foi nesse âmbito que ele se equivocou, que ele errou. Foi no âmbito como cidadão, muitas vezes fraudando impostos que naquele momento seriam legítimos para o desenvolvimento da região onde vivia, mas enfim, foi como cidadão que ele cometeu esses erros. E é por isso que ele vem, reencarna no Brasil, e nesse ponto me refiro a todos nós, e passamos por situações que exercitam a nossa capacidade de reflexão e que através do sofrimento nos obriga a uma reflexão, nos obriga a um questionamento, a um porquê, a procurar saber como modificar essas realidades, muitas vezes injustas, muitas vezes incorretas. Ou seja, a explicação não significa com isso que nós devamos resignar. Significa que o nosso papel é de transformação. E cada um deve procurar, como cidadão e como brasileiro, descobrir qual é o seu papel. Qual é o seu papel? Às vezes, participar de algum partido político. Às vezes, utilizar o seu conhecimento para agregar valor em ideologias políticas. Às vezes, mesmo se candidatar. Às vezes, procurar
atuar fiscalizando, às vezes entrar em um concurso público onde o papel seja de fiscalizador, seja junto aos tribunais de contas, seja como fiscal da Receita Federal, etc. O nosso papel é um papel que deve ser transformador. E muitas vezes as pessoas têm a oportunidade de transformarem a realidade onde estão, mas por comodismo preferem não se envolver. Às vezes um fiscal tolera algo injusto porque não lhe convém, quando esquece que é por esta tolerância e por uma série de tolerâncias que as coisas se voltam contra o cidadão e ele é também cidadão. É como o político que não atua para impedir a violência, não atua no sentido da segurança. Ele se esquece que ele próprio, logo em seguida, pode ser vítima da violência. Os seus filhos, os seus netos poderão ser vítimas da violência que ele tinha oportunidade de corrigir e não corrigiu. Então, o papel da política no Brasil, a questão política, é diretamente relacionada a essa questão do fluxo migratório entre os países, nas reencarnações, porque é necessário que haja algum lugar para que os espíritos que se equivocaram no plano de cidadãos, para que eles possam reencarnar com esse aprendizado. É necessário que haja algum lugar para esse aprendizado no mesmo planeta onde eles se equivocaram. Portanto, é necessário que haja um Brasil para que isto ocorra, uma África para que outra coisa ocorra. Eu estou justificando isso? Eu estou justificando esses lugares com políticas e com procedimentos equivocados? É claro que não. O ideal seria que toda a Terra fosse melhor, fosse mais justa politicamente. Falei da injustiça num dos vídeos anteriores, onde me referi ao fato de não haver injustiça, porque tudo provém de uma consequência, de uma causa anterior, melhor dizendo. Mas a questão é que os fatos errados, equivocados, eles precisam ter centros, que são os países, as nações, para que estes espíritos reencarnem e experimentem isso. As pessoas dirão, você está justificando? É claro que não. O ideal seria que não fosse assim. Mas enquanto for, estes países permanecem nessa situação. E na medida em que os espíritos evoluam, na medida em que reencarnem melhores espíritos, mais evoluídos, e aqueles que recalcitram e recusam a evolução, na medida em que eles se projetem para encarnar em outros planetas, em outros orbes, neste caso, a qualidade dos espíritos vai se modificando, no caso da Terra. E esta qualidade fará com que cada vez menos seja necessário que haja países cuja política e cujo procedimento sacrifica o cidadão de forma cruel, Cada vez menos isso será necessário. O fato de ser necessário não quer dizer que nos resignemos. Quer dizer que isto está para desenvolver nossas virtudes. Nossas virtudes não só culturais, não só morais, mas também de transformação, como acabei de dizer. Portanto, a evolução da política no Brasil e também no mundo, porque o raciocínio se estende para todos os planetas, todos os países da Terra, o raciocínio é o mesmo. Na medida que os espíritos forem evoluindo, menos será necessário que passem pelas dificuldades e pelos dissabores e infortúnios que passam devido às questões da política pública. E o nosso objetivo, portanto, como espíritas, e nesse ponto devemos tentar transmitir isso para as outras pessoas, mesmo as não espíritas, sem necessariamente falar no espiritismo, mas devemos tentar passar para elas que o principal é procurarmos, além de tudo que já falei neste vídeo, procurarmos evoluir culturalmente, evoluir moralmente, nos transformarmos em espíritos melhores, auxiliarmos a que as outras pessoas à nossa volta e no nosso convívio se transformem em espíritos melhores. Quando gravo esta série de vídeos meus, o único objetivo meu é auxiliar a que as pessoas que assistem esse vídeo possam se tornar espíritos menos conflituosos, menos
envolvidos em distúrbios, em problemas, mais conscientes das suas realidades, mais esperançosos, em suma, espíritos melhores, de preferência cada vez mais evoluídos no aspecto moral e no aspecto cultural, que são as duas asas do que seria, metaforicamente, o pássaro da vida. Este é o objetivo, porque na medida em que os espíritos sejam melhores, a Terra será povoada por melhores espíritos e menos será necessário que haja estes países com essas dificuldades. É por isso que quando estudei criminologia com o professor Dr. Álvaro Mairink da Costa, o que me ensinou fundamentalmente em meu curso de Direito é que a questão da devolução do crime com mais violência, a questão da vingança contra o criminoso, a questão da pena de morte, a questão de espalhar o terror em cima da violência do crime praticado, vai gerar a médio prazo, a curto prazo e a longo prazo mais violência. As pessoas que cometerão delitos, para eliminar qualquer testemunha, matarão todos os que estão em volta, 10, 15, 20, para que não sobre nenhuma testemunha para os incriminar, porque sabem que se forem incriminados podem ser condenados a uma pena de morte ou etc. Então, a criminologia ensina que, apesar da dificuldade, o procedimento pedagógico de procurar melhorar aquele espírito que delinquiu, da forma que seja, procurar melhorá-lo, se ele necessitar de enclausuramento para refletir e para entender a sua posição, é uma caridade enclausurá-lo. Por quê? Porque ao estar preso, ao estar enclausurado, nesse caso, se ele não pode conviver em sociedade, ele não continua delinquindo, ele não continua acumulando erros e equívocos espirituais. Ele cessa a quantidade de equívocos, ou pelo menos a intenção deveria ser essa. O tema certamente é bem mais amplo no sentido da criminologia, mas a questão é que, havendo espíritos melhores, a Terra, por certo, se tornará cada vez menos povoada de violência e de políticas públicas que agridam e aviltem o cidadão. Este é o raciocínio a partir da questão política. É necessário, por tudo isso, que a nossa vigilância política seja cada vez maior, porque certamente o que estamos passando tem uma finalidade educativa para o nosso espírito, para nos ensinar a transformar, nos ensinar a sair do ócio, sair da moleza, sair do conformismo, eliminar a questão do jeitinho brasileiro, sair de toda esta realidade ociosa que muitas pessoas se encontram para adotar uma postura de transformação. Explicar não é justificar, como falei em outro vídeo. Portanto, explicar que a causa do que vivemos na política brasileira é anterior, a causa provém de encarnações de procedimentos anteriores, não é justificar ou dizer que ele está correto e é ótimo. É apenas a explicação que mostra por que o nosso papel é de burilamento. Esta é a mensagem espírita que gostaria de deixar hoje para vocês. Muito obrigado pela atenção, Deus os ilumine, fiquem com Deus.